A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o Diácono Flávio, estou aqui para mais uma leitura diária dessa quarta-feira, a qual nós vamos encontrar na primeira carta de Paulo escrevendo a Coríntios, capítulo de número 3, o verso 1 ao verso 9. Aqui nós vamos encontrar Paulo exortando aquela igreja de Coríntios quanto à maturidade espiritual, quanto à sabedoria do cristão com a igreja local. E quando nós paramos para observar, irmãos, e lemos o versículo de número 2, acompanhe comigo que Paulo vai dizer: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. E veja que Paulo já havia tratado anteriormente que existe dois tipos de pessoas, que são as pessoas naturais, que são aquelas pessoas que não são salvas, e que existem as pessoas espirituais, o homem natural e o homem espiritual. O homem natural que age das suas formas e o homem espiritual que aí age pensando nas coisas que são do espírito. Agora, ele esclarece que há dois tipos de pessoas: as pessoas maduras e as pessoas imaturas. As pessoas maduras que visam sempre o reino de Deus e as pessoas imaturas que sempre vão visar as obras da carne. E como cristão, irmãos, nós temos que sempre estar crescendo espiritualmente. Nós não devemos estagnar num ponto de imaturidade. E veja que aquelas pessoas de Coríntios, algumas delas estavam estagnadas como bebê espiritual. E veja que, certo ponto, veja até que ponto aquelas pessoas elas vão estagnar. O verso 4 vai dizer que havia uma discussão naquela igreja. Um dizendo: eu sou de Paulo, o outro: eu sou de Apolo, e porventura não sois carnais? E veja, irmãos, que quando nós se deparamos com cristãos maduros e imaturos, nós costumamos ver hoje dentro das igrejas pessoas com esse tipo de comportamento. Comportamento esse, irmãos, que parece com os bebês. Você já viu uns bebês quando eles vão crescendo, eles vão acompanhando o seu super-herói, e daí eles vão defendendo o seu super-herói até se deixar, até ele, uma certa idade, ele vai defendendo ali o seu super-herói. E daí então parecia aqueles cristãos de Coríntios. Aqueles cristãos, eles começaram a discutir para ver quem era o melhor. Você já viu uma criança quando discute com outra dizendo: o meu pai é melhor que o seu? Pronto. Esse era o tipo de cristão que Paulo estava tratando na igreja de Coríntios. Cristãos que brigavam para saber qual pregador pregava com mais proeminência. E veja que nos dias atuais, irmãos, nós observamos vários cristãos dessa forma. Quando não é brigando por pastor, é brigando por coisas mínimas, por besteiras. E você vai ver que Paulo ele vai tratar com essa igreja. Que nós, irmãos, não possamos estagnar nesse ponto. Que nós possamos ser cristãos maduros. Cristão que Paulo ele vai alertar aqui na igreja de Coríntios. E o verso 9 ele vai dizer: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Você é um edifício de Deus, você é uma lavoura de Deus.